Graça e paz, queridos irmãos. Estamos hoje aqui no 17º dia da nossa campanha de 30 dias de oração pela família. E hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. E vamos refletir nela dentro do nosso ambiente familiar, ok? Porque a cada dia que a gente mergulha na palavra, a gente se transforma, né? Pai, graça eu te dou por esse momento. Pai, vamos iniciar consagrando a Ti tudo do nosso dia. Tudo o que nos alimenta, inclusive a Tua palavra. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos dê corações ensináveis, para que a gente não fique justificando as coisas, ao invés de modificar e crescer contigo, Papai. Abençoa cada pessoa aqui presente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. A parábola dos talentos. Eu vou ler, certo? Estou aqui com a palavra. Eu vou ler. E aí a gente vai refletir sobre ela e depois orar, ok? Vamos lá. A parábola dos talentos. Mateus 25, 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhes o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso esconde na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao quem tem 10, porque a todo o que tem se lhes dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? A parábola dos talentos ela é uma parábola muito profunda, porque o reino de Deus, o reino do Papai, o reino do nosso Abba Pai, tudo é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada nos pertence, nada, absolutamente nada, certo? Nós recebemos as coisas para que tenhamos uma vida honrada, quando somos servos fiéis, né? A gente recebe bênçãos, a gente recebe a glória. Quando a gente recebe, ele fica feliz em nos ver felizes. Quando nós somos fiéis, quando nós somos gratos. E muitas das vezes a gente vai estar nesse território de não multiplicar. Eu vou tentar expandir um pouquinho, porque quando eu li, eu fui para várias searas, eu viajo muito na palavra. E como nós temos uma forma integrativa de enxergar o ser, e nós somos integrais, sistêmicos. A gente precisa aprofundar mais um pouco. E aí, vamos lá. Quando a gente fala de talentos, os talentos, eles estão em pessoas. Os talentos, eles não são comprados.
não estão em farmácia, no mercado. Eles estão em pessoas, mas não são pessoas. Porque pode ser dado e pode ser tirado, entendeu? Nós temos algumas pessoas com talentos maravilhosos e de repente um acidente acontece e tudo para. E de repente chega um Alzheimer, uma coisa e tudo para. Chega a idade e tudo para. Chega um trauma e tudo para. Então entendeu que não é um ser, uma constância, um infinito, não. E a gente precisa zelar. E quando a gente fala de cuidar dos talentos aqui, ele não está falando de cuidar só dos nossos talentos, mas também de cuidar dos talentos daqueles que nos foram confiados, né? Os nossos filhos, os nossos cônjuges. Às vezes a gente só joga pá de areia, a gente só critica, a gente não enxerga os talentos que a gente tem, porque não estão dentro do que a nossa percepção, o nosso querer, o nosso narcisismo quer, né? Você tem que ser médico, porque eu gastei uma vida inteira para você fazer medicina. Tem que ter um médico na família. E a pessoa vai ser um médico fadado a um insucesso, né? E poderia ser um artista, levando coisas lindas, mexendo com emoções, né? Transformando pessoas, né, com as suas obras. Quando a gente fala também de talentos, na parábola dos talentos, nós vamos ver que um recebeu 5 e ele multiplicou. O outro recebeu 2 e ele multiplicou. E tem um que recebe 1, né? E ele entende que esse Senhor, ele ceifa, né? Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, junta onde não espalhastes, receoso escondi na terra. Ele sabia da lei, né? Do merecimento, da lei do merecimento. Ele sabia, ele conhecia, ele era conhecedor. Aqui a gente não está falando de alguém que não conhece a palavra, a gente está falando com alguém que conhece a palavra. Mas receoso. O que é o receio? O receio é o medo. Com medo, né? Eu escondi. Com medo eu escondi na terra. Porque eu pensei que é melhor entregar o que me foi entregado do que eu não entregar nada, né? E aí, o que é que o Senhor fala? Servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Você sabia e você fez isso? Então, aqui muito foi dado, muito será cobrado. E a gente fala de conhecimento. Quantas vezes a gente conhece a palavra? Na igreja nós somos os conselheiros, diáconos, evangelistas, né? Pastores, bispos, missionários, missionárias, né? Obreiros, intercessores. Na igreja, a gente veste aquela persona. E ali nós somos a excelência no reino. Mas quando chega em casa, aquele marido que não está na palavra, mas que você conheceu no mundo, aquele filho que não está indo para a igreja, sofre o julgamento pesado, as palavras de maldição, palavras malditas, né? E outras tantas coisas que fazem com que eu enterre estes talentos. E tá lá no Pai Nosso, né? Pra gente perdoar, assim como Ele nos perdoou. Então, nós já tivemos o perdão. A obrigação de perdoar existe. É difícil, E muitas vezes a pessoa não tá nem no erro, tá nas escolhas da vida dela. A gente precisa orar, interceder às vezes no silêncio. Lembra de Josafá? Josafá, essa batalha não é sua. E eu não vou trazer versículo nem capítulo aqui não. Porque eu não sei, não gravo versículo nem capítulo. Não sei mesmo. Então é uma dificuldade muito grande, não tenho receio nenhum de dizer isso, né? Eu sou uma improvável. Uma pessoa que não pensava em um dia ser cristã, evangélica, protestante, né? Não me vi aqui.
Enfim, né? Vamos voltar aos nossos talentos. E o que pode ter dado medo nesse último, que só tinha recebido um talento? Cá em cima, ele fala o seguinte: ele fala aqui em algum lugar que foi dado o segundo aqui, ó, no versículo 15. E então partiu. Assim, o 16. O que receberá 5 talentos, tá? Segundo a sua própria capacidade. No 15. É isso, Joyce? É. Ele entregou a cada um segundo a sua própria capacidade. Nosso Pai, ele é onisciente. Ele tem ciência de todas as coisas. Ele sabe tudo que a gente é capaz, sabia? A gente vai assim confessar os nossos pecados. Ele já sabe. Ele só quer que você tenha humildade de abrir a boca e dizer: eu sei que eu errei. Me perdoe. Ele já sabe, ele já sabia o que este servo ia fazer. Por isso ele só entregou um talento. Se ele entregasse mais de um, pense esse talento sendo pessoas. Pense 5 pessoas na mão dessa pessoa. Que família desestruturada e quanta dor. E dor que iria se proliferar talvez em outras gerações. Mas vamos lá. Quando ele fala que receoso esconde na terra, receio é medo. E medo, ele pode ser várias situações, inclusive medos que foram gerados numa infância. Eu tenho conhecimento da palavra, mas eu tenho medos, eu tenho gatilhos, eu tenho âncoras que me prendem lá atrás e que não me deixam avançar com os meus talentos. Eu tenho muita vontade, mas o meu medo me faz enterrar. Eu vou trazer um exemplo. Claro, eu não sei com quem eu estou falando agora, mas foi o que me veio aqui na minha mente. Uma mulher que sofre abuso, ela recebe um talento por filhas, né? E esses filhos e filhas, a palavra de Deus diz que a gente não pare filhos, a gente pare nações. O propósito deles está em outro país. E eles precisam se desprender e ir. Eles precisam, porque é lá que papai quer eles. É lá que está o ministério deles. E essa mulher, por ter sofrido abuso, ela começa a podar. Palavras de medo, palavras de descrédito, mil coisas, as orações, que ela vai pro joelho. Ela vai pro joelho e vai fazer o que a gente chama de oração contrária. Oração contrária à vontade do nosso Pai. E quando a gente faz isso, o papai não gosta. É como um filho desobediente. E o que a gente faz com essa mulher? Bom, essa mulher ela precisa se tratar primeiro. As feridas, as cicatrizes, elas não vão sumir. As memórias, elas não vão sumir. Mas ela precisa não só estar coberta por um grupo responsável na oração para tratar ela espiritualmente, mas também ela precisa do acompanhamento de um psicólogo, né? Ela precisa de um psicólogo. Quem sabe, se ela não sabe, não precisa de um psiquiatra também, para avançar, né? E para deixar que essas plantas que talvez estejam murchando, as folhas caindo, porque o vaso está pequeno, ali não é o vaso delas. Mude de ambiente para florescer, frutificar e cumprir a vontade de nosso Pai, que é sempre boa, perfeita e agradável. Amém? Crenças limitantes, elas limitam pessoas. E muitas das vezes a gente vem de uma pobreza de escassez financeira. E isso gera uma escassez espiritual, porque o corpo da gente é alma, corpo e espírito. Isso vai pro espiritual. Isso se prolifera, tipo uma metástase. Entendeu? E a gente aparece a oportunidade para um filho para ganhar muito bem e a gente começa naquilo. Quando a esmola é muito boa, o cego desconfia. Laranja madura na beira da estrada, ou tá podre ou tá bichada. E aí começa todo dia a pessoa ouvindo aquilo, ela vai lá e diz um não à oportunidade, que era a oportunidade da vida dela. E às vezes ela só não trabalha no casamento, bem sucedido, mas eu não tive, e eu não acredito que meus filhos vão ter. Tá me entendendo que é muito sério? Eu viajo muito nos talentos, muito, sabe? Eu viajo muito na palavra.
o Espírito Santo de Deus me leva a lugares profundos, e eu tenho pedido muito isso. Que não me deixe ler e entender no raso. Que me descortine, né, que me transforme. E não é fácil, não tem manual para a esposa. Tem. A esposa segundo o coração de Deus, os filhos segundo o coração de Deus, mas para a gente conduzir dentro das nossas feridas, não tem. E a gente tem que se tratar. Por isso que eu falo o tempo inteiro aqui na campanha de oração, a gente vai olhar para a gente para modificar o outro. A gente vai perceber o outro, olhar para a gente para modificar o outro com ordem, decência, com zelo e amor. Certo? E vamos lá, vamos orar, porque nós temos poucos seguidores e aí a gente só pode gravar os vídeos em um determinado canal de 20 minutos. E aí eu não posso me estender. Gostaria muito, porque se deixar aqui eu falo a tarde inteira. Vamos lá, amados irmãos. Estamos aqui, papai, junto dessas famílias que se colocam, pai, diante de ti, para clamar pela tua misericórdia, pela tua graça sobre os nossos talentos. Os talentos que o Senhor nos deu individualmente, nos deu como filhos, nos deu como cônjuges, nos deu como pais, nos deu talentos como irmãos, como amigos. Pai, nos conduz, nos capacita, nos usa, Pai. Faz de nós instrumentos da vossa paz. Faz de nós instrumento da vossa prosperidade. Faz de nós instrumento da vossa cura. A sua imagem, Pai, resplandeça em nós. Que aonde a ponta dos nossos pés pisarem, seja teu, Pai. Seja teu, o teu reino. Somos filhos do Senhor, somos herdeiros desse reino. E assim nos posicionaremos, Papai, como filhos queridos e amados. A quem sabemos que o Senhor tudo cuida. Lá no Salmo 23, a tua palavra diz que o Senhor é o nosso bom pastor, que nada nos faltará, Pai. Não nos faltará o entendimento, não nos faltará a sabedoria, não nos faltará a provisão diária, não nos faltará a fé, não nos faltará a prosperidade, não nos faltará a cura, não nos faltará pessoas, respostas de oração, não nos faltará oportunidade, não nos faltará o principal, papai, a tua presença, que traz a paz que excede todo entendimento. E assim rogamos e entregamos o nosso ser físico, mental e espiritual nas mãos do Senhor, que é o oleiro, para que nos quebre e nos torne vasos melhores, em nome de Jesus Cristo, porque há poder no nome de Jesus Cristo e há poder no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.